Vamos estudar então as forças visuais, que são aquelas forças que atraem o nosso olhar ou que desviam a nossa atenção. Como que isso acontece? Quando a gente olha esse círculo, no centro do quadrado é uma figura estática, é uma figura estável. Nosso olho é conduzido para aquele ponto e a gente não desvia a atenção, muito pelo contrário, ele atrai o nosso olhar. É uma figura bem composta, equilibrada, simétrica e que não deixa dúvidas. Mas quando a gente olha esse círculo em relação ao quadrado, a maioria dos estudos sobre a percepção visual são feitos com milhares de pessoas, como elas percebem essas formas, essas composições. Nesse caso, a maioria das pessoas percebe esse círculo como se ele estivesse se deslocando em direção para cima e para a direita. A maioria das pessoas. Pode ser que alguns de vocês não percebam assim, mas ele não está estático. Qualquer um vai perceber ou vai ter a sensação de que tem um movimento nessa composição. Ele tende a se deslocar. Mas quando tem um movimento, o que faz uma coisa ter movimento? Para ter um movimento precisa ter uma força, né? Precisa ter um deslocamento e esse deslocamento é provocado por uma outra força. Que força? Que força é essa que faz a gente perceber esse ponto como se estivesse em movimento? Isso que a gente vai tentar entender em relação aos elementos da composição visual. A gente olhando essas duas formas, essa figura central e essa aqui, qual parece maior? Por quê que elas parecem tão diferentes? Na realidade, elas são do mesmo tamanho. É claro que os elementos ao redor transformam a percepção dessa imagem central. Então, existe uma força que é da relação entre os elementos. Também pode ser uma relação do espaço onde esse elemento está, né? A composição pode ser a influência de outros elementos ou do próprio espaço onde a figura está inserida. Qual dessas duas linhas verticais, essa ou essa parece maior? Por quê? Se elas são exatamente do mesmo tamanho. Realmente, os elementos têm neles próprios algumas tendências de direcionar o olhar ou de parecerem estáticos. Como o ponto, se ele estiver centralizado, ele vai parecer uma figura estática. O quadrado tende a parecer uma forma estável. As linhas sempre têm uma direção, mas principalmente as linhas inclinadas tendem a dar uma sensação de movimento. Elas são muito exploradas quando a gente quer dar ideia de uma coisa dinâmica, de uma coisa veloz. As linhas inclinadas, os fotógrafos, por exemplo, quando fazem fotos de dança, de trabalhos que têm movimento, eles geralmente pegam algum momento em que as linhas inclinadas são valorizadas. A própria linha, né? A gente sabe que a linha dá uma ideia de movimento porque ela conduz o olhar. Essas linhas curvas fazem com que a gente perceba essa imagem como uma imagem com movimento. O círculo também é uma forma que tem movimento nele próprio. É uma forma que conduz o olhar para esse movimento cíclico, como nessa imagem. Claro que os designers e os artistas exploram a direção do nosso olhar, conduzindo o nosso olhar, né? Nesse caso, por exemplo, com esses elementos repetidos, a gente tende a olhar e acompanhar esse movimento. Aqui também, a gente percebe como um movimento essa repetição das formas, o desfoque de movimento é um elemento gráfico muito conhecido, quando a gente quer dar uma ideia de velocidade
Então, esses elementos, eles conduzem o olhar, a gente movimenta o olhar em relação à imagem que a gente está vendo. O olhar nunca é fixo, né? A gente percebe as coisas e o olho está sempre em movimento. Quando a gente olha para um rosto humano, por exemplo, a gente olha o olho, o nariz mexendo, a nossa imagem é um conjunto de imagens instantâneas. A gente percebe sempre observando, o olho nunca está parado. Mas a gente tem algumas tendências que atraem o nosso olhar para uma determinada região da imagem. Por exemplo, a gente chama inclusive da regra dos terços, quando se divide uma imagem em três, as linhas atraem muito a nossa atenção. Se a gente pensasse, voltando naquela imagem, o que ele tinha na mão? Provavelmente não tenha chamado muita atenção de ninguém. Mas se fosse um filme com uma imagem que passasse rápido, e é de um filme, mas se a imagem passasse rápido e o objetivo fosse que se percebesse o que ele tem na mão, que é a chave da história, provavelmente muitas pessoas não teriam percebido que ele estava com um anel na mão, porque chama muita atenção o olhar dele nessa imagem. E isso está muito relacionado também com a direção do nosso olhar em relação aos nossos hábitos de leitura. A gente tende a visualizar primeiro essa área aqui de cima, aí o nosso olhar desliza pela imagem em direção a esse canto embaixo à esquerda, à direita. Aí começa à esquerda em cima e tende a terminar a leitura da imagem no canto inferior direito. Então, a gente pode observar que essa composição da Capela Sistina, do Rafael, ela é uma imagem clássica, ela é perfeitamente equilibrada, visualmente uma composição precisa, que conduz o olhar para valorizar a imagem central. E esse vazio desse lado aqui, ele compõe muito bem porque essa área tem um peso visual maior. A gente chama de peso visual a área que atrai mais numa imagem. A atração maior é um peso maior. Então essa região aqui tende a ter um peso visual maior e a composição coloca essa imagem desse lado mais densa para compensar esse peso visual da direita. Se essa imagem fosse invertida, ela não tem mais o equilíbrio clássico. Parece que essa figura está voltada para fora da imagem. Toda a composição perde aquele equilíbrio. Esse lado fica completamente mais pesado. E esse não era o objetivo, evidentemente, nem os estudos dos clássicos. Então, a direção do nosso olhar determina muito uma composição e a forma que a gente percebe essa composição. Por exemplo, essa imagem explorou muito bem o movimento do nosso olhar que tende a acompanhar essa imagem, essa composição. Agora, se a gente quisesse fazer uma composição que fosse mais assim, difícil, um movimento difícil, ao contrário, pé por pé, a composição inverteu a direção. Né? A gente tende a olhar com mais naturalidade um movimento da esquerda para a direita, essa aqui faz o contrário. Então ela contribui, essa direção contribui para que o movimento seja cuidadoso. Né? Nem sempre todo mundo percebe isso, mas a tendência é que se perceba como se esse viadinho aqui estivesse atravessando a imagem mais saltitante, mais leve, mais natural, enquanto esse vem mais precavido, mais cuidadoso. Nem todos percebem. Isso também determina muito as composições, por exemplo, de um site. Geralmente a marca das empresas são colocadas aqui na área de cima, no início, a primeira coisa que se vê. De que se trata esse site? Do IFSC. Mas na publicidade, a gente pode encontrar propagandas que exploram exatamente o contrário. Essa imagem, ela instiga uma reflexão, não é? O que é isso? Da onde? Que imagem é essa? De uma camisinha cheia de tubarões
Lá embaixo, a assinatura que resolve tudo. A marca da camisinha. Muitas vezes a gente encontra esse tipo de solução gráfica em que a marca aparece no cantinho inferior da direita como uma solução. O olhar é conduzido para lá, não começa com a imagem. Mas são duas áreas muito fortes em uma imagem. Então a gente viu que tem uma tendência do nosso olhar de perceber as coisas dessa forma, varrer a imagem dessa forma. Mas tem uma outra característica da nossa percepção visual que é muito importante. Não é esquisita essa forma? O que é isso? Se a gente olhar essa mesma forma invertida verticalmente, a gente vai ver que é um 3. Um 3 tranquilamente, bem acabado, equilibrado. Não um 3 como a gente conhece um 3. Agora, quando a gente inverte e a parte mais pesada fica na área de cima, a gente sente um desequilíbrio, uma percepção, alguma coisa está estranha. Isso porque a nossa principal referência visual é a linha do horizonte. É a gravidade. As coisas mais pesadas ficam embaixo em uma composição. Naturalmente, a terra, o céu é mais leve. Então, quando uma composição tem uma área muito pesada em cima, a gente sente uma estranheza em relação a essa imagem. É claro que essas coisas podem ser usadas se o objetivo for esse, mas não é uma percepção de uma coisa equilibrada. A gente percebe alguma estranheza nessa relação. Quando a gente fala em composição visual, o que a gente busca é um equilíbrio. O que a gente chama de equilíbrio visual. Essa imagem é uma imagem possível, mas é o exemplo mais perfeito do equilíbrio visual. Ela está perfeitamente equilibrada visualmente. Ela não é simétrica, mas ela conduz a uma ideia de equilíbrio que é muito instigante, né? Isso porque o que a gente chama de equilíbrio visual não é a simetria. Os autores falam muito em contraste e conflito, em algo que não está bem, que cria uma confusão. E o contraste é uma solução interessante. Esse conflito ele acontece quando parece que tem alguma coisa fora do lugar. Essa imagem, por exemplo, uma forma perfeitamente equilibrada é uma forma que a gente não fica com a sensação de que precisava puxar um pouquinho mais para lá. Essa imagem ela não está centralizada, essa linha ela está levemente deslocada para a esquerda. Então, quando a gente olha essa imagem, a gente tem uma sensação assim de tem uma coisinha errada. É como quando a gente vê uma composição de duas fontes num texto que são parecidas, mas não são iguais. Duas fontes assim, sem serifas, fontes limpas, por exemplo, combinando uma Arial com uma Helvética, por exemplo, que são duas fontes que têm características próximas, a gente acha meio estranho aquilo. Então, uma técnica visual muito importante para construir o equilíbrio é o contraste. Essa imagem ela não é simétrica, mas ela tem um equilíbrio. Ela não dá uma sensação de erro, de confusão, de dar vontade de puxar um pouquinho mais para lá. Ela é uma imagem muito bem feita, muito bem determinada, né? É uma imagem que não é simétrica. E a simetria, às vezes, ela é uma solução gráfica muito útil, muito interessante, quando a gente quer transmitir uma ideia de uma coisa clássica, uma coisa estável, uma coisa estática. Mas quando a gente quer criar alguma atração na imagem, não precisa usar a simetria completa. Por exemplo, essa é uma imagem simétrica, mas ela está deslocada na página. Isso dá uma possibilidade de tornar a imagem mais atrativa, menos convencional. A tendência natural seria botar lá no meio da página, né? E aí ficaria uma imagem monótona, digamos assim. Esses estudos são muito interessantes, por exemplo, os estudos que o Mondrian fazia lá no período, no início, na década de 20, por aí, naquele período entre guerras, que havia
tantos movimentos de arte tão forte, discutindo as características da imagem e tendendo aos movimentos mais abstratos na arte, o Mondrian fazia estudos muito aprofundados sobre o equilíbrio das formas. Ele, como artista, dizia que não queria, não achava legal tentar influenciar as pessoas criando uma historinha, representando uma história imaginária que não existe, porque aquilo ia influenciar emocionalmente os observadores. E ele queria atingir a razão, a inteligência. Então ele buscava formas que fossem perfeitamente equilibradas. Se todas essas formas tivessem o mesmo tamanho, o azul ia parecer estar mais atrás, o amarelo apareceria se destacando, porque o azul sempre dá uma ideia de profundidade e o amarelo salta aos olhos. Então ele ficava estudando como chegar num equilíbrio perfeito entre essas formas. Os quadros dele, no final da vida, foram vendidos por milhões de dólares, né? Um quadro que foi 5 milhões de dólares. Então, o que esse ponto parece que está fazendo aqui? Ele está em movimento? Ele não parece que está caindo? Essa sensação acontece em relação ao espaço que ele está contido, o vazio. E o vazio é fundamental numa composição. Claro que a gente tem as influências dos outros elementos numa composição, os elementos entre eles, a influência do espaço e o elemento, a influência da direção do nosso olhar, a influência da nossa percepção da linha do horizonte e da gravidade, mas o elemento base é o espaço onde as imagens estão contidas. Nessa imagem, por exemplo, qual é a sensação que essa imagem transmite? Não é uma sensação de liberdade, peito aberto, braço aberto para o céu, para uma situação. Ela é toda composta para transmitir essa ideia. Mas não é porque ele está de braço aberto e peito nu, aberto, que isso dá uma sensação de liberdade. A sensação de liberdade está no vazio. Se essa imagem fosse um pôster horizontal, cortado aqui, não daria uma ideia de liberdade. Muito pelo contrário, podia transmitir uma sensação de claustrofobia. É o vazio que é importante nessa imagem. É o mais importante, é o elemento mais importante. Aprender a trabalhar com o vazio é fundamental. Esse pôster de design de automóveis, era um concurso de design de automóveis, faltou automóvel. Falta o carro aqui. Então eu acho que é uma sacada gráfica de explorar o vazio. Esses fones de ouvido, eles são o vazio. Não é perfeita a ideia, apesar de que essa campanha da JBL, ela tem algumas críticas que eu vi depois, mas eu acho graficamente ela é uma solução genial, né? Porque o vazio separa tudo que está acontecendo de quem está ouvindo música, de quem está usando o fone. Ela tem uma crítica, né? Porque realmente a pessoa não está nem aí para a situação, a mulher está representada como uma cheia de bobs, como se fosse atrapalhar a vida, e a felicidade era estar longe disso, né? Mas, independente dessa questão que eu acho que é pertinente, cancelando ruídos, elas berrando e a imagem se refere a cancelando ruídos. É muito boa a composição. Essa aqui é uma capa de livros que também explora a mesma coisa, uma longa fila de homens mortos. Só não aparecem os homens, é um jantar e falta todo mundo. Onde estão? Então, o importante é a gente pensar sempre nessas relações entre os elementos e considerar cada elemento do design com a sua personalidade própria. O que ele tende a fazer? Cada elemento precisa ser considerado como um elemento importante que vai influenciar no restante da composição e vai gerar significados.